Pode se sentar. Queridos, eu quero falar nesta noite sobre o nosso relacionamento com Deus. O meu tema é o nosso relacionamento com Deus. Porque cada um de nós, se a gente for sentar, for conversar e for questionar, nós vamos ter algumas divergências na forma como a gente vê Deus. Porque se nós lermos a Bíblia, nós vamos ver que até os próprios escritores, que foram cerca de 40, eles revelaram Deus de diferentes aspectos. Não é que Deus ele se contradiz, não é isso. É que assim, como Deus se manifesta na vida de um, muitas das vezes ele não se manifesta na vida do outro. E aquela maneira que Deus se manifestou naquele momento para nós, aquilo fica muito claro. Deixa eu te dar um exemplo. A Bíblia fala que quando Israel estava em guerra, que Deus se manifestava em favor deles, eles chamavam o Senhor eles chamavam Deus de Jeová, que é a nossa paz. Quando muitas das vezes o salmista Davi ia se referir a Deus, ele usava a experiência dele. Porque Davi muitas das vezes foi pastor de ovelhas. Então ele pega o Salmo 23 e diz assim, olha, Deus é meu pastor. Ele entende que da mesma maneira que ele cuidava das ovelhas, que ele levava as ovelhas para o pasto verdejante, que ele protegia as ovelhas do lobo, ele também acreditava que Deus fazia o mesmo por ele. Então aquilo era muito vivo na vida dele. Agora, se a gente chamasse aqui aquela mulher do fluxo de sangue, que durante toda a sua vida teve uma hemorragia contínua, o ciclo menstrual dela não acabava. Entrava semana e saía semana, e ela ia colocando o seu sangue para fora. E diz a Bíblia que isso foi durante tantos anos, que ela gastou durante os anos da sua vida tudo que ela tinha. Então ela era uma mulher que tinha muitas posses, mas ela empobreceu buscando cura. E um dia ela fica sabendo que Jesus está passando, e ela coloca um propósito no coração. Ninguém falou nada para ela, mas ela coloca um propósito no coração. Ela diz assim, ó, se tão somente eu tocar na sua veste, eu serei sarada. E nesse objetivo, ela se mete no meio de uma multidão, muitas das vezes empurrada, talvez até pisoteada, com o cotovelo no rosto. Ela vai rompendo a multidão até alcançar Jesus. E quando ela chega próximo dele, ela toca nas suas vestes. E na hora que ela toca nas suas vestes, a Bíblia diz que ela é curada. E quando ela toca em Jesus, que ela é curada, a Bíblia diz que Jesus vira e diz assim, quem me tocou? Aí Pedro, que sempre foi o mais falante dos apóstolos, fala assim, mas Senhor, como é que o Senhor pergunta quem te tocou? Olha o tamanho da multidão que está aí ao teu redor. Lógico que alguém te tocou, né? É impossível a gente ir na 25 de março e não ser tocado por ninguém, né? É impossível você entrar no trem aqui no Grajaú em horário de pico e não ser tocado por ninguém. É mais ou menos o que Jesus falou. Mas Jesus ele quis dizer o seguinte, falou, não, esse toque foi diferente. Porque na hora que alguém me tocou, saiu uma virtude de mim. Ele notou que alguém tinha sido abençoado por tocar nele. E ela, envergonhada, meio tímida, ela disse, Senhor, foi eu que te toquei. E ele diz, vai, a tua fé te salvou. Ou seja, ela tinha recebido o milagre da cura. E nesse momento, se a gente perguntasse para aquela mulher, quem é Deus para você? Ele dizia, olha, ele é médico por excelência. Porque eu gastei tudo que eu tinha tentando ser curado e não consegui. Então, o que eu percebo? Na nossa experiência com Deus, nós vamos tendo um vislumbre de quem é Deus. Ninguém nunca vai conseguir entender tudo que é Deus. Tratados teológicos dessa grossura já foram escritos para explicar quem é Deus, os seus atributos, as suas qualidades, as suas revelações, o seu poder, a sua glória. Mas quem é o homem tão finito para compreender o Deus infinito? Mas o que eu acho mais lindo nisso é que mesmo Deus sendo tão grande, é como cantam as crianças, Ele quer morar dentro do nosso coração. A Bíblia diz que ele tabernaculou com os homens, ou seja, ele veio morar conosco. Ele é o verdadeiro Emanuel, ele está conosco. E o Salmo 86, ele trata muito sobre isso. E é muito importante nós entendermos isso porque, às vezes eu fico me perguntando, como é que as pessoas veem a Deus? Porque se você parar para pensar, para analisar, você vai ver que cada religião, ela apresenta Deus de uma maneira. E quando você começa a olhar para dentro das igrejas, você vai ver também que a maneira que as igrejas apresentam a Deus é um pouco diferente. Eu que já caminhei por elas aí por quase 40 anos, eu percebo que há muita diferença de uma igreja para outra. E a diferença maior é de entendimento.
Geralmente assim, um grupo começa a ver Deus daquela forma, e ele começa a compartilhar dentro da palavra, a procurar textos para apoiar suas ideias, e daqui a pouco um grupo grande está vendo Deus daquela maneira. E muitas vezes, no afã de revelar quem é Deus, as pessoas não se questionam. Mas peraí, será que a maneira que as pessoas vêm falando de Deus para mim é a maneira correta? Porque tem gente hoje que ensina que Deus é um carrasco. E ensinam de cima dos púlpitos que é o seguinte, ó, você não pisa na bola com Deus não, meu amigo. Porque se você pisar, ele te mete um cartão vermelho e ó, te expulsa do campo. Né? Ou seja, você não tem vez para errar. Outros já pregam Deus diferente. Ele diz assim, meu amigo, independente do que aconteça, você pode fazer o que você quiser. Deus não está aí não, rapaz. Deus não está nem para a nossa vida não. Ele passa a mão na nossa cabeça e diz, segue a sua vida. Né? Então, são visões conflitantes de Deus. Eu já disse aqui para vocês que eu passei um período da minha adolescência afastado da igreja. E nesse período, eu tinha criado durante a minha infância uma visão de um Deus que era muito ruim, de um Deus muito mau, de um Deus que castigava mesmo. Essa ideia de amor de Deus, eu não entendia muito esse negócio, não. Eu entendia muito que Deus era um Deus castigador. Né? Eu não sei se é porque o período que a gente vivia, né, eu era criança ainda, a gente ouvia as histórias da ditadura militar, e a gente começa a criar figuras dentro da nossa mente. E foi assim que eu cresci. E eu vi muitos pais, vi muitas mães, vi muitos avós e até muitos pastores. Eu conheci uma jovem, ela cantava no grupo de crianças com a gente. E a Sandra, ela teve a infelicidade de tomar a decisão de se casar com uma pessoa de uma outra denominação. Olha que coisa. E naquela época o pastor falou para ela, se você casar com aquele jovem de outra denominação, você não vai poder mais ficar em comunhão na igreja. E não era que nem hoje não. Hoje você tira uma pessoa da comunhão, ela para de exercer atividades no púlpito, mas ela tem a liberdade depois de se humilhar, pedir perdão para Deus, continuar ceiando, porque a ceia é ela e Deus. Agora, naquela época não, o crente que era excluído, ele só podia vir na igreja no domingo ou na quinta, só nos cultos públicos, nem culto de oração ele não entrava, o negócio era arrochado, Paulão. E por quê? Porque era essa visão que aquelas pessoas tinham de Deus, e a jovem foi, casou com um rapaz da outra denominação. Ela pegou apenas 60 meses de disciplina. Fala para mim. Parece uma pena para um detento, né? 60 meses sem poder colocar os pés na igreja num culto de ensino, num culto de oração, sem poder participar da mesa do Senhor. Por quê? Mas por que isso? É porque as pessoas queriam ser assim? Não. É por causa da visão que as pessoas tinham de Deus. Eu conheço gente que até hoje mulheres que não se depilam, não usa desodorante, né? Por quê? Elas acham que é vaidade. Por quê? Porque alguém pegou algum texto da Bíblia, arrancou o texto do contexto, criou um pretexto e criou uma imagem de Deus. E a pessoa acredita que aquilo é verdade. Até hoje nós ainda temos no nosso Brasil pessoas intelectuais, gente estudada, que sobe 100, 200, 300, 400 degraus de joelho para pagar uma promessa que ela fez, porque ela acredita que Deus vai se alegrar com aquele sacrifício. Então, isso são o quê? Visões que as pessoas têm acerca de Deus. E aí, eu aprendi na minha caminhada com Deus que a melhor maneira de você conhecer a Deus é olhando para Jesus. Jesus, a Bíblia fala que ele é a expressa imagem do Deus invisível. Você quer saber como Deus é? Você quer saber como Deus se relaciona com quem peca? Você quer saber como Deus se relaciona com quem é poderoso? Você quer saber como Deus se relaciona com religioso hipócrita? Você quer saber como Deus se relaciona com as crianças? Leia os evangelhos. Ali é uma figura expressa de Deus. Por quê? Deus por muito tempo tentou falar pela natureza. O homem não ouviu. Aí o que Deus fez? Deus mandou os profetas. O povo também não ouvia. Aí Deus mandou as escrituras sagradas. O povo continuava com os ouvidos tapados. Aí Deus falou, agora eu vou mandar meu filho. Mas mesmo assim, ainda muita gente até hoje ainda não ouvem quem é Deus. Mas um dia Jesus estava falando disso, e Filipe falou para ele assim, Senhor, mostra-nos o Pai, e é o que basta. Jesus disse para ele assim, mas Filipe, capítulo 14 de João, eu estou há tanto tempo convosco que você não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. O que ele estava querendo dizer? Que a maneira de você conhecer quem é Deus é olhando para Jesus. Então, quando eu olho para o Antigo Testamento, eu vejo que o salmista, muitas das vezes, ele tinha um vislumbre
de Deus, até melhor de nós na época da graça. Ele tinha uma comunhão com Deus que ele conseguia entender muitas vezes quem era Deus melhor do que nós. Por quê? Dependendo da maneira que você se relaciona com Deus, dependendo da maneira que você vê a Deus, vai definir a maneira que você se relaciona com Ele. Porque para pensar, se você pensar que Deus, Ele é um carrasco, que toda vez que você pecar, Ele vai tacar um raio de 200, 300 volts na tua cabeça, você sempre vai entrar na presença dEle com muito medo. Agora, se você pensar que Deus, Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai que cuida, é um Pai enérgico, sim, porque Ele quer o nosso bem, mas Ele é um Pai que ama, você entra com outra atitude diante dEle. Então, mais do que nunca, é importante a gente fazer uma leitura da Bíblia a partir de Jesus, para entender quem é Deus. Enquanto no Antigo Testamento, para o camarada entrar na presença de Deus, que era lá no Santo dos Santos, porque o templo era separado em 3 partes, Santo dos Santos, um véu, lugar santo e o átrio. No átrio podia vir todo mundo, até os gentios. No lugar santo entravam os sacerdotes para interceder pelo povo. No lugar santo dos santos entrava o sumo sacerdote uma vez só por ano, que era no dia da expiação. E ele entrava e o povo ficava, toda a nação lá fora, com a cara na terra, pedindo para Deus: Deus, não mata o sacerdote. Deus, não mata o sacerdote. Deus. Por quê? Ali, Deus estava se revelando para mostrar para as pessoas, era um tipo de revelação, que Ele é um Deus santo, que Ele é um Deus que, tudo aquilo apontava para o Novo Testamento. Ele queria que as pessoas andassem em comunhão com Ele, e a lei não foi um sabão para lavar os pecados, mas foi um termômetro para colocar no braço do doente, para mostrar a gravidade do pecado, e que sem Jesus, as pessoas nunca chegariam ao conhecimento de Deus. Depois que Jesus vem, o véu é rasgado de cima para baixo, no momento que ele morre. A Bíblia diz lá em Hebreus que nós hoje podemos entrar ousadamente diante do trono, e não é mais o trono da justiça, é o trono da graça. É o trono do favor imerecido de Deus. Deus mudou? Não. Deus foi aumentando o nível de revelação para que o homem entendesse quem era Ele. Não adiantava Deus chegar para aquele homem primitivo lá de 4, 5 mil anos atrás e falando que Ele era graça e misericórdia. O homem não entendia. Mas mesmo no Antigo Testamento já haviam pessoas que conseguiam perceber isso, como Davi. Quando nós lemos aqui a palavra de Deus aqui no Salmo 86, Davi diz assim, inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Então, em primeiro lugar, Davi já tinha uma ideia que o Deus dele era um Deus que ouve. Por que eu estou dizendo isso? Porque naquela época era comum haver dentro das mitologias, porque a gente fala muito da mitologia grega, mas todo o país tinha a sua mitologia. E eles diziam que os seus deuses eram deuses que não estavam nem aí para as pessoas. Pelo contrário, esses deuses para serem ouvidos, esses deuses para serem, se inclinarem para os homens, eles precisavam o quê? Matar uma criança, matar um estrangeiro, assassinar uma pessoa no fogo, botar fogo numa cidade. Para quê? Para que Deus resolvesse sair lá do seu descanso para vir atender a eles. Mas Davi não. Davi, em muitos salmos, e também lá nos livros lá das crônicas, dos reis, e do próprio livro de Samuel, você vê Davi falando com Deus com muita liberdade. Então, Davi, ele via Deus como alguém que nos ouve. E ainda nos dias que nós estamos vivendo, ainda tem pessoas que acham que Deus não ouve. É comum, às vezes, não tem nada de errado nisso, gente, entenda. Não é errado pedir oração. Mas o que a gente precisa, a própria Bíblia diz, comunicai as vossas necessidades aos santos. Mas é importante a gente entender uma coisa, a oração do pastor, a oração do presbítero, a oração do apóstolo, a oração do reverendo, né? Ela não é mais poderosa do que a tua. Porque Deus se relaciona conosco de forma pessoal. A diferença entre nós que estamos aqui e vocês que estão aí é só uma, responsabilidade. Porque a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais será requerido. Todos nós diante de Deus somos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, para que anuncieis as bondades e as verdades daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a mesma liberdade que Davi tinha de orar no Antigo Testamento, você tem também de orar no Novo Testamento. E saber que Deus te ouve.
Não tem problema nenhum. Você está com uma dificuldade, a coisa mais normal é nós comunicarmos nosso problema para o outro. Irmão, me ajude em oração. Irmão, intercede junto comigo. Estou passando um grande problema na minha casa. Vamos orar junto. Faz todo sentido, irmãos, porque a Bíblia fala para nós levarmos as cargas uns dos outros. E muitas vezes é nesse sentido. É dividir a aflição, é dividir o problema, mas tenha uma consciência. O Deus que ouvia Davi, o Deus que ouvia os profetas, o Deus que ouvia os apóstolos, o Deus que ouve os pastores, é o Deus que ouve você também. Porque hoje nós só temos um mediador entre Deus e os homens. Quem é a igreja? Quem é o único mediador entre Deus e os homens? Jesus. E ele falou assim, olha, quando vocês quiserem falar com o Pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra os teus joelhos e vai orar. Você vai orar em secreto, ele disse assim, mas o teu pai que te vê no secreto, te recompensará em público. Porque geralmente é assim. Muitas das vezes as pessoas veem você sendo abençoado, mas não sabe quanto tempo que você já passou lá, no cantinho, caminhando com Deus e sendo tratado pelo Senhor. Então, que a gente possa ter essa mesma confiança que Davi tinha. Quando você estiver passando aflição, eu não quero que você esconda de mim. Pode vir, pode compartilhar comigo, pode compartilhar com a pastora Néia, pode compartilhar com o pastor Silvio, compartilha com o Rafael, compartilha com o Paulo, com a Andréia, com o Domingos, mas antes disso tudo, compartilha com Jesus. Compartilha com Deus. Você tem essa liberdade. Porque nós vivemos uma época de 1000 anos de idade negra, aonde a igreja da época dizia que, para você chegar a Deus, você tinha que passar pelo sacerdote clerical. Se o sacerdote não intercedesse diante de Deus, você não recebia nada. Aí levantou-se Martinho Lutero, João Calvino, como nós estudamos na história da igreja, dizendo, não existe mais esse mediador, o mediador hoje é só um, e esse mediador, o nome dele é Jesus. Independente de onde você esteja, ele está presente. Antigamente, nós tínhamos o tabernáculo para Deus manifestar a sua glória. Depois veio o templo para ele manifestar a sua glória. Depois veio o Santo dos Santos para ele manifestar a sua glória. Hoje não. Hoje ele diz assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, estou eu ali no meio deles. E ele falou, olha, eu não habito em casas feitas por mãos de homens, não, mas eu escolhi morar dentro do ser humano, que vai ser meu templo, vai ser minha casa, vai ser a minha moradia. Então, o paradigma, o conceito é totalmente outro. E Davi, desde o Antigo Testamento, ele já tinha esses vislumbres. Por quê? Por causa da comunhão. Conforme você cresce em comunhão com a pessoa, você começa a entender o que ela pensa, o que ela faz, o que ela projeta, os seus sonhos, as suas aflições, é assim ou não é? Por quê? Quanto mais intimidade você tiver, mais ela se revela para você. E hoje, para nós termos intimidade com Deus, são 2 caminhos, queridos. É a oração e a palavra. É as 2 melhores e maiores formas de Deus se revelar para o ser humano. E outra coisa, para orar hoje, não precisa você estar no monte, não precisa você estar na igreja, aonde você estiver, você pode levar o seu pensamento a Deus e falar com o Senhor. É importante sim, nós marcarmos dias e horários para nós orarmos, porque nós somos muito indisciplinados. E se a gente não marcasse horário para nós almoçarmos, jantarmos, dormirmos, o que a gente faria? A nossa vida se tornaria uma bagunça. Então a gente cria alguns momentos na nossa vida para a gente se lembrar. Mas não significa que é só naquele momento que as coisas acontecem. Não. Independente de onde você esteja, pode ser lavando a sua roupinha, dirigindo o seu carro, passando a roupa do maridão, entendeu? Cuidando dos filhos, você pode levar o seu pensamento a Deus e fazer que nem Davi. Senhor, eu estou necessitado e aflito, e estou clamando porque eu sei que o Senhor me ouve. Amém, igreja? Em segundo lugar, Davi via Deus como alguém que salva e guarda. Olha o que ele diz no versículo 2. Guarda a minha alma, pois eu sou santo. Aqui ele não estava se gloriando. Ele estava dizendo assim, eu sou uma pessoa separada, eu sou uma pessoa que eu separei a minha vida para servir a ti, para servir a tua causa. E isso não é motivo de nenhum orgulho. Isso é motivo de honra, é motivo de submissão, é motivo de nós nos entregarmos cada dia mais ao Senhor. E ele dizia, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Esse em ti confia me fez lembrar.
Não sei se eu já falei aqui, mas se eu falei, eu vou repetir. Do menino, né? Que o pai dele colocou ele em cima do muro, ele tinha 5 anos, colocou o menino em cima do muro e falou, era um turco, né? Falou, pula, filho, para o papai pegar você. Aí o menino abriu os braços e deu aquele pulo, aquele mergulho, né? Na hora que ele deu aquele mergulho assim, o pai fez assim de lado. Aí o menino, pá! Começou a chorar, né? Pai, por que você fez isso? Isso é para você aprender, meu filho. Você não pode confiar em ninguém na vida, nem no teu pai. Gente, a gente ri, mas tem gente que é assim. Não tem gente que é assim? Muitas das vezes a gente é traído pelas pessoas que a gente menos imagina na vida. A gente é ferido pelas pessoas que a gente menos imagina. Por quê? Porque o ser humano é falível. O ser humano é falho. Mas você serve um Deus que é um Pai amoroso, que esse não te trai. Esse, a Bíblia diz que ainda que a gente se torne infiel, Ele continua fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Mas em contrapartida, eu fiquei sabendo de outro menino, que ele estava andando com alguns rapazes, vendo alguns rapazes na beira de um precipício, e aqueles rapazes queriam pegar uma flor rara que estava lá embaixo no precipício, e eles não tinham coragem de ir. Eles arrumaram uma corda e propuseram para o menino descer. O menino falou, eu vou, quanto que vocês me dão? Eu dou X. Espera aí, e saiu correndo. Os rapazes tudo bonito, troncudo. Quando ele voltou com um velhinho, todo magrelinho, da cabeça branca. Ele amarrou a corda aqui na cintura e o velhinho ficou segurando ele. E ele desceu, foi lá, pegou a flor, subiu. E os rapazes ficaram assim, olhando estranho, né? Eles estão fortes, o rapaz não confiou neles. Aí quando ele puxou ele de volta, ele entregou a flor, dá o dinheiro aqui, toma a flor aqui, né? Pegou o dinheiro, pôs o dinheiro no bolso. Quando ele estava saindo, os meninos, peraí, menino, eu não entendi. Por que você foi chamar esse velhinho aí? Não tem nenhum desprezo contra o velhinho, mas por que o velhinho e não nós? Olha como a gente é forte, a gente tinha muito mais condição de segurar você. Ele falou, a diferença é o seguinte, que esse velhinho é meu pai. Entendeu? Vocês, eu nunca vi vocês. Quem me garante que quando eu estivesse lá embaixo, vocês não iam soltar a corda? Né? Agora, nesse aqui eu posso confiar, porque esse é o meu pai. Gente, essa é a figura legítima de Deus. Não é aquele que na hora do arroxo, na hora do problema, ele te abandona, mas na hora da maior dificuldade ele diz, ei César, estou aqui, estou contigo e não abro, né? Vamos para a peleja que eu estou junto. Ou seja, é aquele que não nos desampara, queridos. Muitas batalhas na vida nós perdemos, não é porque Deus não está conosco, é porque a gente não está com Ele. Há momentos da nossa vida que, porque Deus não vira as costas para a gente. Somos nós que muitas das vezes com as nossas atitudes, pastor, mas eu nunca disse para Deus, eu estou de costa para você. Tá bom, às vezes a gente não fala com a boca, mas a gente fala com as atitudes. Eu já fiz isso. Eu fiquei 6 anos da minha adolescência, dos 12 aos 18, sem pisar na igreja. Deus estava sempre me cuidando, me guardando, me livrando. Naquela época a gente ia no estádio direto, morria muita gente no estádio e Deus sempre me guardou. Mas assim, eu não queria saber dele. Então não foi Ele que deu as costas para mim, foi eu que dei as costas para ele. Mas ele o tempo todo, ele era como Davi dizia aqui, Davi cria num Deus que salva e guarda. Nós cremos nesse Deus, amados. É por isso que Davi no Salmo 23, no versículo 4, ele disse assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Nós temos que ter essa certeza, queridos. Porque, primeiro, Satanás quer que você não seja crente, que você não entregue sua vida para Cristo. Depois que você entrega, ele quer colocar incredulidade no teu coração, dizendo que Deus tem alguns filhos prediletos e que você é o patinho feio. E aí, se a gente cai nessa esparrela do inimigo, a gente fica a vida inteira achando que o outro é predileto e nós somos preteridos. Queridos, aqui não tem nenhum preterido e nenhum predileto. Nós somos todos filhos amados de Deus. O que falta para o ser humano é reconhecer isso e se voltar para o Senhor. Mas você que já está aqui, que já conhece a Deus, se desenvolva nesse relacionamento com Deus. Procura conhecer a palavra, porque você não precisa de um intérprete oficial para você entender a Bíblia. Abra a Bíblia, começa a ler e começa a pedir, Senhor, abra o meu coração, revela-me o teu querer, fala comigo nesta palavra, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Deus vai falar com você, você vai crescer em maturidade, você vai crescer em relacionamento com Deus, você vai crescer em espiritualidade e você vai conhecer verdadeiramente o coração de um pai que cuida, que vela e que zela pela tua vida. Terceiro lugar, Davi via Deus como doador da alegria. Amados,
Neemias falou assim: a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Olha o que ele diz aqui no versículo 4, ele diz assim, ó: alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Gente, Davi foi um poeta. Davi foi um homem que por diversas vezes ele sentou, compôs hinos, tocando aquela harpa, e muitas das vezes, eu tenho certeza que por causa da perseguição de Saul, muitas das vezes por causa dos seus pecados, porque Davi foi um homem que ele foi um exímio líder, mas ele foi um péssimo pai de família. Se você vê a história de Davi, Davi teve 8 mulheres. Quando ele morreu, tiveram que pagar 2 concubinas para esquentar o homem, porque não tinha uma mulher para aquecer. Por quê? Porque durante toda a sua vida, ele foi o quê? Criando situações com seus filhos, com a sua esposa. Era o típico líder que se preocupa muito com a sua vida ministerial, mas não se preocupa com a sua vida pessoal. Então, o objetivo de Deus é nos abençoar em todas as áreas, mas precisa haver o quê? Equilíbrio, né? Quando a gente nota que o adolescente está muito rebelde, às vezes briga, às vezes tapa, às vezes bronca, não vai resolver. Às vezes a gente tem que mudar a semente. Às vezes a gente está usando a semente do que muitas vezes da bronca, do puxão de orelha, do castigo. De repente tudo que ele quer é passar um tempo a sós com nós. Às vezes o que ele quer é um diálogo, é dar um passeio. Não é verdade? Ou seja, existem várias situações na nossa vida que é necessário nós termos o quê? Um discernimento. E Davi não tinha esse discernimento. O negócio dele era guerra, matar, conquistar, crescer. E nesse afã, ele foi esquecendo da família. E não podia ver um rabo de saia. Ele viu um rabo de saia e já queria pegar para ele. E nisso ele foi complicando a sua vida. No final da vida, a única mulher que apareceu nos aposentos dele foi Batseba. E sabe para quê? Para pedir a coroa. Queria a coroa para dar para Salomão. Então, fica comprovado o quê? Que ele foi um ótimo líder, mas foi um péssimo pai de família. Então, nós precisamos entender o seguinte, que esse Deus nos alegra, mas é necessário que nós andamos em comunhão com Ele, para que essa alegria seja uma alegria constante. E aqui ele diz no versículo 4, alegra a alma do teu servo. Só pelo contexto aqui, ele devia estar muito abatido. Eu não sei o que ele estava passando, como eu não sei o que você está passando nessa noite também. Queridos, às vezes a gente chega na igreja, sorrindo por fora, mas chorando por dentro. A alma está angustiada, não é verdade? Todos nós vivemos problemas financeiros, conjugais, familiares, profissionais, ministeriais, que nos aflige a alma. Rebeldia de filho. Problema do carnê que tem que pagar semana que vem, o dinheiro não chegou ainda, né? Às vezes cai lá, o banco faz lambe. São problemas da vida. E nessa hora o nosso coração abate. Se nessa hora nós não tivermos uma palavra de Deus, nós não tivermos a graça do Senhor para levantar o nosso ânimo, muitas vezes a gente se prostra. É por isso que eu digo que perde muito quem fica em casa podendo vir à igreja. Porque na casa do Senhor, queridos, a Bíblia diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Quantas das vezes eu já entrei pela porta da igreja, moribundo, desanimado, triste. Aí vem um louvor que toca no coração. Alguém faz uma oração que parece que ele está orando por você e para você. Depois vem uma ministração, a pessoa nunca te viu na vida, parece que ele está apontando o dedo na tua cara, dizendo, é com você que eu estou falando. Né? E quando vem a palavra, aí fecha. Né? Aí chega no final do culto, você fala, você nem lembra mais para onde que a tristeza foi, para onde que a angústia foi, porque a Bíblia diz assim, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no seu tempo. E aí você recebe uma palavra no tempo de Deus, aquilo faz uma diferença, meu amigo, aquilo faz uma diferença, meu camarada. Então perde muito quem não entende isso, né? Vai fazer o quê? Cada um é cada um. Agora, Davi entendia que Deus era doador de alegria. Então, o que ele fazia? Quando ele estava triste, a melhor pessoa para alegrá-lo, né, não é o Tiririca contando piada, e nem o Ari Toledo, era Deus. É na presença dele que eu vou me alegrar. Porque as alegrias aqui da terra, queridos, elas são efêmeras e passageiras, mas a alegria do Espírito, ela é contínua. Ela é algo que te fortalece no meio das maiores angústias. E em quarto lugar, Davi via Deus como doador de perdão. Olha o que diz o versículo 5. Pois tu, Senhor, és bom, pronto a perdoar e abundante em benignidade para com todos que te invocam. Então o que Davi entendia?
Ao contrário de muito religioso que fica querendo dourar a pílula, Davi era um camarada cabra macho até para pecar. Porque às vezes esse é o nosso problema. Pecar, todo mundo peca, gente. Agora a gente não pode pecar e jogar para debaixo do tapete. Debaixo do tapete, não. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, né? E nós vimos uma tradição religiosa aí de muitos anos, que o pecado, para ser perdoado, tinha que ser confessado para o líder. E a gente entende mais do que nunca que líder não tem poder para perdoar pecado. Eu conheço um monte de gente que confessou o pecado para o líder, mas continuou na prática, então não resolveu nada. O pecado só pode ser perdoado e purificado quando é confessado para Deus. A pessoa tem uma dificuldade, lógico, vai procurar a liderança da igreja, vai se abrir, vai ser tratado para ser curado, mas vem cá, se não tratar com Deus primeiro, meu amigo, o pastor não resolve o problema. Então, o que a gente precisa? A gente precisa entender com quem é o nosso relacionamento. Porque às vezes a gente acha que o nosso relacionamento é com uma placa. Não, meu negócio é com a Igreja Elim. Antes do nosso negócio ser com a Igreja Elim, que é também, é com Cristo, é com Jesus, é com Deus, né? Então, lá em 1 João fala isso, ele diz assim, se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue, Jesus aí de novo, é por isso que não dá para ver sem Ele, né? E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, quando você vai diante dele, ele já está lá com a bacia para te lavar. Ele já está com a bacia para te limpar. E ele não está ali para te dizer, você é pecador, miserável, você que fica esperto, não. Ele está ali para te dizer, vai e não peques mais. Levanta, anda, caminha. Eu sou o Deus da nova oportunidade. Não desista, siga em frente. Não deixe que as situações da vida parem a tua vida. E Davi diz, pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar. O Salmo 103 parece que já foi escrito no Novo Testamento, porque tem muito mais a ver com o que a gente lê no Novo do que às vezes o que a gente lê no Velho, né? Porque até no Velho a gente só foca aquilo que é ruim, só a parte negativa, a gente nunca vê essas partes de graça de Deus que está lá no Antigo Testamento. Olha o que diz o Salmo 103, que coisa maravilhosa. Se eu fosse você, eu marcava esse versículo na sua Bíblia para nunca mais esquecer. Diz assim, Salmo 103, versículo 10. Isso aqui esse cara é um adorador. Esse cara conhece o coração de Deus. Salmo 103, 10, ele diz assim, não nos tratou segundo os nossos pecados e nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu, pensa, o céu está elevado, acima da terra, assim é grande a tua misericórdia para com quem? Para com que o teme. Quanto está longe o Oriente é lá para lá de Israel, do Ocidente, é aqui onde nós estamos. Assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai. Você vê, a figura do pai, Jesus deixa ela bem clara. Mas no Antigo Testamento, Abraão e o próprio Davi já via Deus como pai. Ele diz assim, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Olha por que ele faz isso. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que nós somos o quê? Pó. A gente é o quê, igreja? Pó. E às vezes a gente quer ficar tão besta, né? É só ter um carrinho melhor, uma casinha melhor, uma promoçãozinha melhor. E é que nem dizia meu pai, já está com o rei na barriga, né? E a gente esquece, gente, que quando morre, o pó volta para a terra, volta para o pó que o deu. É verdade? Eu sempre digo nas minhas ministrações, por mais que a gente tenha bens materiais, caixão não tem gaveta, nego. Caixão não tem gaveta, só tem 6 alças. E para achar 6 amigos ali para carregar a gente, não tem jeito. Então, a gente tem que usar dos bens dessa vida, pegar assim, mas de forma bem leve, porque a qualquer hora isso tudo pode nos ser tirado, né? Louco, disse Jesus na parábola, hoje pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem vai ser? Não é verdade? E tem hora que a gente fica tão injuriado com as coisas dessa vida. Então, que a gente possa entender o seguinte, Deus é mais na tua vida. Deus é o maior tesouro. Deus é o maior tesouro que nós temos. Incomparável. E ele diz assim, porque
pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo. Assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem. Você vê, ele falou 3 vezes sobre temor. Temor, gente, é respeito em amor. É você respeitar a Deus, não porque você tem medo, é porque você o ama. E ele conclui dizendo assim, ó: o Senhor é sobre aqueles que guardam os seus mandamentos, sobre os que lembram dos seus mandamentos, para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor. Amém, queridos? Então, primeiro, ele via Deus como alguém que nos ouve. Saia daqui com a certeza: você não tem lançado palavras ao ar. O que você tem falado tem sido colocado num odre diante de Deus. Só que oração é o seguinte: oração tem um mistério aí. A Bíblia usa 2 palavras para citar o tempo. Uma palavra é cronos, a outra é kairos. Sempre que ela fala do homem, ela fala de cronos: 10 anos, 20 anos, 30 anos, 70 anos, 80 anos, 100 anos. Isso é o nosso cronos, é o nosso dia de 24 horas, é o nosso mês de 31 dias, é o nosso ano de 365 dias. Quando trata de Deus, a palavra não é cronos, a palavra é kairos, que significa um tempo que não está limitando o eterno. É por isso que ele diz assim, que um ano para Deus, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus, ele bate o olho assim, ó, ele vê Rafael nascendo, Rafael Nelim e Rafael lá no final. É por isso que ele investe em você, porque ele vê lá no final o que todo mundo só está vendo hoje. Por que às vezes a gente não tem paciência com as pessoas? Porque a gente só vê daqui para trás. Deus não, Deus vê lá atrás, vê aqui e vê lá. Deus, ele vê as possibilidades. É por isso que ele investe em você. É por isso que ele cuida de você. É por isso que ele ainda investe nessa humanidade com tanta gente louca fazendo mal para os outros. Porque Deus não desistiu da humanidade. E aqui, quando nós oramos no nosso cronos. É o nosso tempo. Ó, Jesus, vou orar meia hora no monte. Ó, Jesus, vou orar 1 hora lá na intercessão. Esse é o nosso tempo. Só que a resposta não vem no nosso tempo. Vem no kairos. Vem no tempo dele. Só que tem uma coisa. Quando o cronos de Deus quando o cronos do homem cruza com o kairos de Deus, aí é hora de você levantar a mão para o céu e dar glória, porque aí aquilo que você pediu chega. Então, entenda isso. Ah, pastor, mas estou pedindo há tanto tempo. Querido, kairos de Deus, tenha paciência. Começa a focar, não no que Deus ainda não te deu, começa a focar naquilo que Ele já te deu, porque isso vai gerar contentamento. Tá bom? Então, concluo dizendo o seguinte: Davi via Deus como o único Deus, superior a todos os seres, na sua pessoa e na sua obra. Ele diz assim no versículo 8: subiram aos montes, aqui estou no Salmo 103. Versículo 8: entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome, porque tu és grande, opera maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, andarei na tua verdade, une o meu coração ao temor do teu nome. Ele conclui dizendo: ó Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor é grande, não há outro além de ti, só que tem um porém, Senhor, me ensina. E essa deve ser a nossa atitude. Todo dia chegar diante de Deus, né, Domingos? E dizer: Senhor, estou aqui para aprender mais uma lição. O Simon, nessas últimas semanas aí, ele tem tentado me ensinar o inglês. E cada dia eu saio de lá com mais uma palavrinha no meu vocabulário. E ali eu fico fazendo uma analogia, né? Assim é Deus com a gente, né? Tem hora que eu fico olhando assim. Uma coisa que para ele é tão fácil, para mim é tão difícil. Ler uma frase com 5 palavras. E assim é Deus conosco todo dia. Tem hora que eu fico pensando, eu acho que ele não volta, porque ele dá aula toda terça e toda quinta para mim, né? Eu acho que na quinta ele não volta. Quinta-feira está ele lá de novo. Assim é Deus com a gente. Ele não desiste de você. Quem se perdeu na vida, não é porque Deus desistiu dele, é porque ele desistiu de Deus. Porque Deus continua atrás, continua buscando, continua indo atrás dessa pessoa, né?
E não precisa você pedir para Deus não desistir de você, porque Ele não vai desistir. Amém? Vamos de pé orarmos ao Senhor? Só para a gente não esquecer nunca mais. Davi via Deus como alguém que nos ouve. Diga, nos ouve. Davi via Deus como alguém que salva e guarda. Diga, salva e guarda. Davi via Deus como alguém que é doador de alegria. Diga assim, doador de alegria. Davi via Deus como alguém que é doador de perdão. Diga, perdão. E Davi via Deus como professor e mestre. Diga, professor e mestre. Aleluia. Então todo dia a gente pode aprender alguma coisa com ele. E esse é o projeto dele. A cada dia, ir cunhando o caráter de Cristo dentro de nós. E é nessa companhia que a gente vai mudando a cada dia. É nessa companhia que a gente vai sendo transformado, como disse o apóstolo São Paulo, de glória em glória e de fé em fé. Vamos orar? Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nós entendemos que nós somos imperfeitos, limitados, frágeis, e como disse o salmista, nós não passamos de pó. Mas, ó Deus, nós entramos na tua presença nesta noite, acreditando que mesmo nós sendo tão pequeno, o Senhor é grande, o Senhor é Pai, o Senhor é amoroso, e o Senhor escolheu nos amar, o Senhor escolheu nos querer bem, o Senhor escolheu investir nessa humanidade, que muitas vezes vira as costas para o Senhor. Mas Pai, eu te peço nesta noite, em nome de Jesus, revela para nós a cada dia o teu coração, a tua vontade, meu Deus. Pai, nós não queremos apenas te conhecer de ouvir falar. Não, Pai, nós queremos a cada dia, pela palavra, pela oração, pela vivência, meu Deus, conhecer quem é o Senhor, porque a maneira como eu te vejo, Deus, define a maneira como eu vou me relacionar contigo. Aqui está a igreja do Parque Brasil, meu Deus, que quer crescer em graça, que quer conhecer em conhecimento da tua palavra, meu Deus, que eles possam, meu Deus, entender o teu coração, revelado na sua plenitude, na pessoa bendita de Jesus. Senhor, eu te peço para a glória do teu nome, meu Deus, trabalha em nós, tira, meu Deus, as nossas imperfeições, usa as nossas inadequações, ó Pai, para que nós possamos crescer, extrair lições do passado, meu Deus, que o pecado não seja uma barreira para nós chegarmos até a Ti, mas que o Teu Espírito possa nos lapidar, como o diamante é lapidado, meu Deus querido, pelo crivador, e torna ele cada dia mais perfeito, mais limpo. Oh Deus, que nós também possamos ser como um diamante lapidado em tuas mãos, meu Deus. Reconhecemos o teu senhorio, reconhecemos o teu reino, reconhecemos a tua glória e te pedimos, ó Pai, muda o nosso coração. Queremos ser uma igreja que ama, queremos ser uma igreja que destila graça, queremos ser uma igreja que revela a misericórdia do Pai, mas também uma igreja que anda de vestes brancas, ó Pai, purificadas e limpa pelo precioso sangue do teu Filho amado Jesus. Pai, hoje é culto de busca do Espírito Santo, e é na tua palavra que nós conhecemos o teu Espírito, é na tua palavra que nós conhecemos a tua vida, meu Deus. Nos ajuda a termos maior comunhão contigo, meu Deus, que a oração para nós não seja um fardo religioso, mas seja um prazer, seja um privilégio, seja uma atividade dinâmica, gostosa, viva, aonde eu descortino o meu coração diante de ti, revelo, meu Deus, o que é dentro dele, e te peço, me trata, meu Deus, trata a igreja do Parque Brasil, trata os homens, trata as mulheres, trata os jovens, cura o interior, Pai, essas feridas da alma, esses traumas antigos, meu Deus, traga à tona,